Bom dia, amigos. Maurício Menezes. Estamos aqui nesse dia 14 de outubro de 2022, há 2 semanas das eleições do segundo turno que vão definir o destino do Brasil. Nada prospera sem ordem na base para vir o progresso tão sonhado. Estamos aqui com essa bandeira brasileira aqui em nome da Rádio Brasil Cidadão. Uma obra que nasceu há 2 anos para carregar uma obra de 30 anos, a obra da pedagogia da sustentabilidade. Nós temos diariamente na Rádio Brasil Cidadão, já há mais de um ano, direto, conclamando a população do bem comum, para nos ajudar com a grande obra das escolas de cidadania, das comunidades situadas em áreas de vulnerabilidade social. É um clamor e a nossa adentrada a essas áreas de vulnerabilidade social, ela foi um pouco adiada por conta da pandemia. No início pesado da pandemia, no início pesado, que todo mundo se trancou em casa, eu nunca me tranquei em casa. Eu não me tranquei em casa um dia de toda a pandemia. Eu sabia muito bem o que estava acontecendo. Os meus hoje 76 anos de vida me deram experiência suficiente para isso. E durante a fase mais crítica da pandemia, que todo mundo foi obrigado a ficar em casa, eu pegava o meu carro, enchia a minha mala de abacaxi, de frutas, comprava empada, pastel da Tânia no Borel, ia para lá, sem minha família saber, ia ao culto, parava o meu carro e distribuía a minha mala de alimentos. Aquilo que eu podia fazer dentro das minhas posses. Eu nunca me omiti. Fui pro Borel, fui pro Formiga, fui pro Salgueiro, fui um dia pra Mangueira e assim eu fiz durante aquela fase crítica de todo mundo trancado em casa, sem poder sair nem para ganhar o pão daquele dia. Eu nunca me omiti. Mas eu, em nome dessa ordem e progresso, dessa bandeira brasileira verde, amarela, azul e branca, que sempre foi, não que está sendo para alguns agora para usar politicamente, eleitoralmente. Eu, hoje com 30 anos de obra, os primeiros 14 anos foram dedicados à construção dessa obra, no ambiente da Telege, da Embratel. E quando criamos o Instituto Pai, em 2005, hoje, com 17 anos de vida real da construção da obra da pedagogia e 30 anos da grande obra, eu visitei muitas comunidades. Fiz um projeto de quase 2 anos no Borel, no palco onde era o baile funk, sábado, eu dava aula de cidadania para a garotada. E dali nasceu o grande projeto das escolas de cidadania para as comunidades situadas em áreas de vulnerabilidade social, que é o grande sonho e o grande trabalho hoje da Rádio Brasil Cidadão como ponta de lança dessa obra. Vocês estão lembrados que em 2 de maio de 2007, agora vamos diretamente ao assunto, né? De quem está querendo se aproveitar das comunidades situadas em áreas de vulnerabilidade social para se apresentar com o lobo, né? Como se diz, né? Pele de cordeiro. Em 2 de maio de 2007, criminosos do Complexo Alemão assassinaram 2 policiais em Oswaldo Cruz. Em 27 de junho de 2007, um mês depois, houve a ocupação do Complexo Alemão e aquela fuga dos 200 traficantes pelaquela estradinha de terra lá em cima. E que uma boa parte da população brasileira achava que a polícia tinha que ter metido fogo naqueles 200 traficantes. Estamos falando de 2007. O Instituto foi criado em janeiro de 2005, o Instituto Pai, da qual fui presidente durante 15 anos.
Em 2015, nós iniciamos as nossas adentradas às comunidades situadas em áreas de vulnerabilidade social. Sempre eu ia acompanhado de um agente ambiental ou de um presidente da associação de moradores que não estivesse ligado ao tráfico de droga ou a alguém que tivesse ascendência sobre aquela comunidade e que não fosse ligado ao mundo do crime. De 2005 para cá, mais precisamente entre 2005 e 2012, naqueles 7 anos, eu vi muita desgraça. Eu vi muita R15 na mão de criança, de menor, 14, 15, 13, 12 anos, subindo os morros. Muita tristeza. Mas eu encarei e foi indo a essas comunidades, conhecendo a realidade, não só no Rio, como em Paraisópolis, Heliópolis, São Paulo, que nós conseguimos modelar o grande projeto das escolas de cidadania para as comunidades em áreas de vulnerabilidade social. O que acontece? Vocês estão, na época, né, que eu fui ao Complexo Alemão, na época que eu fui ao Complexo do Alemão, olha bem o que eu estou falando, hein? Na época que eu fui ao Complexo do Alemão, tinha uma comunidade, uma grande comunidade de 120 mil habitantes, abrigados em 12 subcomunidades. Então, o projeto que eu levei como presidente do Instituto PAI a Brasília, acreditando no governo Lula, porque eu votei no Lula em 2002. Eu fui eleitor do Lula, querendo tirar o FHC, porque eu via que tinha corrupção. Eu vi na Telerge, que eu era superintendente, eu vi atos de corrupção do governo federal que afetaram a minha empresa. Eu vi e vivi isso. E por esse motivo entreguei um cargo de superintendente. Então eu acreditava no governo Lula. Eu, como presidente do Instituto PAI, agendei em 2009 uma ida a Brasília para conversar com o Patrus Ananias, que era o ministro da Ação Social. Através de um amigo comum do interior de Minas, e o Patrus Ananias é do interior de Minas, agendamos. Fui ao encontro do Patrus Ananias. Ao chegar em Brasília, o Patrus Ananias tinha sido chamado pelo Lula por uma solenidade emergencial da troca de um ministro da Ciência e Tecnologia. Se trocava ministro a toda hora por N motivos. E eu fui atendido pelo chefe de gabinete do Patrus Ananias, na sala do Patrus Ananias, onde tinha um quadro de 3 metros em grãos da foto do Betinho. Feijão, arroz, milho, um quadro lindo, maravilhoso. Ali fizemos a reunião, ali mostramos o que queríamos, que era um projeto das escolas de cidadania para as comunidades. Levei o projeto do Complexo do Alemão. Era um projeto de 20 milhões de reais por ano que o governo faria para criar no complexo, com as pessoas do complexo, 200 professores de cidadania. Quis o destino, que era o mesmo número dos 200 traficantes que fugiram pelaquela estradinha. O chefe do gabinete do Patrus Ananias gostou muito do projeto e disse que daria prioridade. Fui com o meu dinheiro, fui com o Reinaldinho e com o Reinaldo. Pagamos a passagem dos 3. Pois bem, passaram-se alguns meses e não houve nenhum retorno daquela Ministério da Ação Social e do Combate à Fome. Nenhum retorno. Eu, por iniciativa minha, fiz contato com o Ministério da Justiça, o ministro era o Tasso Genro, e me foi indicado o chefe de gabinete dele, que era o Ronaldo Teixeira, que era o superintendente dos territórios de cidadania no Brasil. Território de cidadania voltado para a comunidade carente. Marquei com o ministro Patrus Ananias, seria atendido por ele, junto com o Ronaldo, uma ida a Brasília. E fui, às minhas expensas, mais uma vez. Então, lá na reunião, quem me atendeu foi o Ronaldo Teixeira, o Tasso Genro não pôde participar. E naquela reunião, então nessa reunião, foi o Ronaldo Teixeira que me atendeu. Levei o documento, o livro, né, o livro que fala no projeto do complexo. Ele adorou o projeto. Deixei o projeto lá com ele.
disse para ele que eu já estava em contato com o Kaique, que era o Kaique ali do mais importante do complexo, Teófilo de Souza Pinto. Estive lá com a professora Rosa e outras professoras. A professora Rosa era coordenadora pedagógica. Inclusive, ela esteve numa das assembleias do Instituto e ganhou um título de benemérita. E esse Kaique Teófilo de Souza Pinto, do complexo, que fica logo ali, tu sai ali da Avenida Itaoca, entra pela rua do comércio principal, dobra em frente à Praça da Nave, a praça onde fizeram a Praça da Nave, onde era a praça dominada pelo tráfico de drogas. Você entrava ali e já via a garotada toda com a R15. Foi ali que nós estivemos. É ali que sempre a gente esteve, levando Escola de Cidadania. Então, comentei com ele isso que tivemos ali na Nova Brasília e que o projeto que eu estava levando daria emprego a 200 professores de cidadania no Complexo Alemão. Que era o mesmo número daquilo que grande parte da sociedade queria passar fogo. Enfim, o Ronaldo gostou muito, falou que tinha recursos para isso e eu falei para ele, Ronaldo, eu não estou aqui em nome do Instituto para pedir recurso para nada, até porque a minha estrutura não tem capacidade para desenvolver um projeto desse tamanho. Eu estou aqui trazendo para o governo federal, trazendo para os seus territórios de cidadania, uma arma muito forte para a gente combater a falta de participação das pessoas no processo, para a gente integrar, para a gente dar suporte aos mais necessitados. Porque, Ronaldo, é nessas áreas, foi o que eu lhe falei, é nessas áreas que a gente precisa ter o melhor cidadão. É nessas áreas que o carro de lixo não passa todo dia. É nessas áreas que o tráfico de droga domina pela força. É nessas áreas que não chega água. É nessas áreas que não tem um gás encanado. É nessas áreas que o transporte é uma porcaria. É nessas áreas que a gente tem que ter o melhor cidadão. E é nessas áreas que a gente tem que dar a maior prioridade. E essa rádio dá essa prioridade a essas áreas. O Ronaldo falou que ia dar maior atenção e que me daria retorno. Passou um mês, 2 meses, não teve retorno. Eu ligava para o gabinete do Ronaldo, não tinha mais retorno. Até que um dia eu recebi um telefonema de Brasília, uma pessoa que se dizia assessora do Ronaldo, dizendo que estava pronta para nos atender, que eu podia entrar com os projetos, que tinha recurso da Lei Rouanet. E eu falava, mas eu não fui aí para pedir recurso da Lei Rouanet. Eu fui aí para levar para o governo federal um trabalho importante. E o papo evoluiu, que eu perguntei à pessoa, mas como é que seria isso? E a pessoa me respondeu, não, o senhor dá entrada nos projetos, aí nos incentivos, em todos os níveis, governo estadual, governo municipal, governo federal, e me passa o número do projeto que a gente vai atuar para liberar. Eu falei, mas vocês fazem isso assim? Eu estou batalhando, já dei entrada em tudo que é lugar, nunca consigo nada. O Instituto, durante 15 anos, nunca conseguiu um projeto, nenhum recurso aprovado para essas obras. E ele falou, não, o senhor pode ficar tranquilo que a gente vai conseguir todos os recursos que são necessários. E eu falei, mas como? Não, é que nós trabalhamos para isso e o senhor vai deixar 10% a 30% do valor do projeto com essas pessoas que ajudam a serem liberados os recursos. Eu, a partir daquele dia, não voltei a procurar mais o Ronaldo e continuamos a nossa batalha até hoje sem conseguir nenhum recurso. Então, quando nós vemos hoje um candidato a presidente da República que ficou 16 anos no poder, e eu estive 2 vezes em Brasília para falar com 2 ministros dele, né? Quando a gente vê hoje ele em cima de um carro, né, num comboio, num complexo alemão, com um boné do complexo e caracterizando quem manda, que é o crime, né? Nós não conseguimos ainda fazer com que a população mandasse, o nosso sonho é esse. O nosso sonho é que a escola de cidadania, que vai ser feita pelo povo, vá comandar estrategicamente todas as necessidades dessas comunidades. Mas, infelizmente, a realidade é outra. E quando a gente vê um candidato a presidente, um ex-condenado, né, que não foi inocentado, num comboio, junto com esse prefeito do Rio, que eu não tenho nem adjetivos para falar
Não existem adjetivos para retratar essas duas pessoas. Nos dá muita tristeza e para você, eu vou tirar o óculos agora, para você que está me vendo e me ouvindo, a responsabilidade é sua. O seu filho, seu neto, seus bisnetos vão ter o que você vai fazer agora. De que lado você está? Qual é a tua ordem natural? Porque um presidente que fala palavrão e que lutou contra a pandemônia da pandemia, e eu também lutei, porque eu sei o que aconteceu, e eu estou aqui vivo. Todos os meus amigos com 70 e tantos anos estão aí vivos. Quem morreu não foi da pandemia, foi de outras coisas. Mas é para você que eu estou falando. Você agora tem que sair de cima desse teu muro. De que lado você está? Advertência do Cuco. Você está do lado da corja? Porque a corja toda está unida em torno de uma pessoa. A corja toda está unida em torno de uma pessoa. Essa rádio e essa obra está pelo mundo do bem comum. A decisão é sua. Entrar no complexo do Alemão às vésperas da eleição para querer, pelo poder da força e da criminalidade, continuar subjugando e conquistar voto, que é o que acontece nessas comunidades, aí é muita cretinice. Extrapolou todos os limites da falta da verdade, da dignidade e tudo mais que essas pessoas representam. Está na ponta do teu dedo a decisão do destino do Brasil e de todos que vêm na sequência da tua família.